Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui conosco mais uma vez nessa classe onde nós estamos estudando um pouquinho mais sobre o caráter de Cristo. O texto base que nós estamos utilizando para essa classe é o texto de Romanos, capítulo 13, em que Paulo diz que nós devemos nos vestir do Senhor Jesus Cristo, nos revestir, por assim dizer, do caráter de Cristo. E nada então disponhar-nos para a carne no que diz respeito às suas concupiscências, tá bom? Então, hoje nós vamos falar do aspecto do caráter de Jesus que nós devemos trabalhar em nós, o aspecto, a virtude da santidade, tá bom? E a Bíblia, ela utiliza a palavra santo de diferentes maneiras. Ela pode utilizar referindo-se a nós, nós crentes, como santos no sentido de separados, no sentido de que nós somos separados para servirmos a Deus, separados para fazermos parte da família de Deus, mas também no sentido de um processo que acontece nas nossas vidas. E é nesse sentido que nós vamos utilizar a palavra de santidade hoje, tá bom? Então a definição básica de santidade é sem pecado. Jesus Cristo foi, por assim dizer, o único homem santo por excelência, o único homem que não pecou, o único homem sem pecado. Jesus Cristo foi a pessoa santa, o homem perfeito por excelência. Jerry Bridges, que é o autor do livro que nós estamos utilizando como base, diz assim, olha, ser semelhante a Deus em caráter é, pois, acima de tudo, sermos santos. O exercício da piedade abrange a busca da santidade, porque Deus disse, sejam santos, porque eu sou santo. Então o que ele está dizendo aqui? Se nós queremos então imitar a Deus em caráter, nós precisamos caminhar em santidade. Deus diz assim, porque eu sou puro, porque eu sou sem pecado, então vocês também devem buscar uma vida santa, ou seja, uma vida sem pecado. Vocês devem buscar serem pessoas sem pecado. Esse é o mandamento expresso nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. E a Bíblia também diz que Cristo é o nosso exemplo. Então nós queremos imitar a Jesus, nos vestir de Jesus. E nesse processo de nos revestir de Cristo, nós temos que também buscar nos revestir da santidade. Tá bom? Então esse é o sentido que nós estamos utilizando aqui. Santidade no sentido de sem pecado, de buscar viver uma vida sem pecado. E isso então diz respeito a um processo que nós também chamamos de santificação. E para ajudar a gente a entender isso, eu trouxe aqui uma citação do Bispo Ryle, em um outro livro que nós já indicamos, talvez assim o livro mais completo sobre esse assunto, é um livro grande, tá? Em que ele diz assim, a santificação é aquela operação especial interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo quando ele a chama para ser um crente verdadeiro. Então, olha só o que ele diz. Ele diz que é uma operação, a santificação, esse processo de nós querermos buscar uma vida sem pecado, é uma operação especial interna. É algo de dentro para fora. Não é algo como as outras religiões que se nos preocupamos tão somente, ou exageradamente com o externo. O cristianismo bíblico, o processo de santificação, o caminhar-nos na santidade é de dentro para fora. Não basta só o externo. Nós precisamos também do interno. Então ele diz isso, que o processo de santificação é essa operação interna, é no coração, não é simplesmente nos comportamentos. É algo que acontece dentro de nós, realizado por Cristo, por meio do Espírito Santo. É isso que ele vai dizer, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando o Espírito Santo, quando Jesus chama essa pessoa para a salvação. É isso que ele está dizendo. Quando nós somos chamados para sermos santos, quando nós somos chamados para sermos crentes, quando Deus converte o nosso coração, então esse processo se inicia. É algo que se inicia na nossa salvação e só vai terminar no último dia.
Só vai terminar no dia que Deus nos chamar dessa terra ou no dia que Jesus voltar, tá bom? Então, santificação é algo que se inicia na nossa salvação, mas que dura toda a vida. E ele continua. Ele não somente a lava dos seus pecados. Cristo não somente lava a pessoa dos seus pecados, mediante o seu próprio sangue, como também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. Então olha só o que o bispo Ryle está nos dizendo aqui. Muitas vezes nós reduzimos o significado da obra de Cristo a simplesmente a nossa salvação, a nossa conversão. Mas o que ele está nos dizendo e o que a Bíblia nos diz é que Jesus também morreu para que nós pudéssemos ser santos. Paulo escrevendo a Tito diz que Cristo se entregou por nós para que ele pudesse purificar um povo, para que esse povo pudesse ser purificado, para que esse povo pudesse ser santificado, para que esse povo pudesse ser zeloso de boas obras. Então a santificação que ele está dizendo também é algo conquistado por Cristo. Cristo morreu para nos salvar e para nos santificar, para que pudéssemos caminhar em santidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha só, em resumo, também outro ensinamento que o Bispo Ryle está nos trazendo é que a santificação, ela é algo inevitável. Como assim? Se uma pessoa foi chamada, foi salva por Cristo, ela consequentemente vai buscar uma vida de santidade. Ela consequentemente vai ser santa, ainda que muitas vezes aos trancos e barrancos. Porque mesmo se essa pessoa não quiser ser santa, Deus promete que vem disciplina os seus filhos, para que eles caminhem. Então, o que ele está nos falando é que a santificação, ela é aquilo que mostra se fomos de fato realmente salvos. Se uma pessoa ela caminha por um longo período na impenitência, por um longo período afastada dos caminhos do Senhor, por um certo período de tempo, a Bíblia coloca em xeque a salvação dessa pessoa. É por isso que, por exemplo, em Mateus capítulo 18, Jesus vai dizer que quando o irmão peca, nós devemos exortá-lo. O irmão está em pecado impenitente, nós vamos lá e o exortamos. Se ele não nos ouvir, nós levamos 2 ou 3 pessoas. Se ele ainda não ouvir, nós contamos para a comunidade, para a igreja. E se ele ainda não ouvir, Jesus diz que nós deveríamos tratá-lo como gentil e publicano. Aqui é uma linguagem de nós estamos assim tratando ele como de fora da comunidade cristã. Nós estamos tratando como se ele não fosse um irmão. Então Jesus aqui, o ponto desse texto é nos mostrar exatamente isso. Que se uma pessoa está caminhando afastada dos caminhos do Senhor, em impenitência, não se arrepende, então a Bíblia nos permite colocar em xeque a salvação dessa pessoa. Porque a santificação é algo inevitável, meu irmão. Após a salvação, ela vai acontecer. Ela pode acontecer de maneira assim, melhor. A pessoa ela busca, a pessoa ela utiliza dos meios para crescer em santidade, para viver uma vida sem pecado, né? Ou ela pode acontecer aos trancos e barrancos, né? Mas ela vai acontecer. Deus prometeu que ele disciplinaria os seus filhos. Mesmo quando eu não quero me santificar, Deus manda alguma coisa que vai me santificar, tá bom? Mas o ideal é que tenhamos e queiramos o desejo. Nós não queremos ser como o cavalo ou como a mula, como diz o Salmo 32, que só obedecem por meio de freios e cabrestos. Nós não queremos ser assim. Só obedece se for obrigado. Nós queremos caminhar, buscar isso, desejar a santidade. Tá? Então, esse é o processo de santificação. Paulo, em Efésios capítulo 1, ele diz que nós somos eleitos, nós fomos salvos por Deus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É por isso que uma pessoa que não está buscando o caminho da santidade, o caminho de ser sem pecado, o caminho assim de crescer em ser irrepreensível,
a Bíblia coloca em xeque se essa pessoa realmente é uma eleita, é uma salva, tá bom? Então, Cristo, em sua obra por nós, também morreu em nosso lugar, também faz a sua obra por nós e em nós para que sejamos santos. Para que sejamos santos. E vamos falar um pouquinho sobre a santidade na vida de Cristo. Por exemplo, 1 João diz que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tá bom? Então, Deus, aqui é um atributo de Deus, o fato dele ser luz, e nele não há treva nenhuma. E um atributo de uma pessoa da Trindade é válido para as outras pessoas da Trindade. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo esse Deus trino é luz. E nesse Deus, nessas três pessoas, não há treva alguma. Então são perfeitamente santos. São perfeitamente, assim, sem mácula. Não são manchados pelo pecado, manchados pela corrupção, manchados pela queda. 2 Coríntios diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele está dizendo que Cristo não conheceu o pecado. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Cristo foi, mais uma vez, a pessoa santa por excelência. O Deus, o homem perfeito. Aquele que caminhou em perfeita santidade. Hebreus 7,26 diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus. Agora, olha as palavras que ele vai dizer: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus Cristo, então, era perfeitamente santo. Se ele era perfeitamente santo, totalmente inculpável, nele não tem culpa alguma, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Cristo, esse era um aspecto, uma virtude do caráter de Cristo. Isso é o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Cristo caminhava em santidade. E como ele é o nosso exemplo, nós também queremos caminhar em santidade. Porque ele também pagou o preço para que nós pudéssemos crescer em santidade. Ele que nos ajuda a crescer em santidade. Tá bom? Mas como buscar a santidade? Essa é a pergunta que fica. Como nós podemos buscar a santidade? Então, nós vamos aqui apresentar alguns caminhos para que nós possamos crescer em santidade. Nós já vimos que essa santidade aqui é buscar vivermos uma vida sem pecado. É buscarmos vivermos uma vida mais parecida, tanto quanto possível, a vida de Cristo. Uma vida sem mancha, sem mácula, sem culpa. Tá bom? E o primeiro caminho que nós gostaríamos de apresentar é formar convicções bíblicas. Nós precisamos formar convicções bíblicas. O caminho da santidade passa pela nossa mente. Passa em deixarmos com que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para transformar a nossa mente. Olha o que Paulo diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então nós devemos, por meio das Escrituras, deixar com que Deus transforme, renove a nossa mente à medida que deixamos os padrões do mundo para trás. Isso é um processo. Mas nós precisamos passar pelas Escrituras, que é o fundamento da nossa vida cristã, que dita as regras da nossa vida. O autor George Bridges diz assim: neste ponto começa a santidade, com conhecimento da verdade, que renova o nosso entendimento e nos capacita a compreender como Deus quer que vivamos. Então é aqui que começa a santidade, quando nós vemos aquilo que Deus espera de nós. Como Deus quer que nós vivamos. Como Deus quer que nós vivamos no nosso casamento, no nosso trabalho,
na nossa igreja, na relação com com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, na nossa relação com o Estado, com o governo. As Escrituras apresentam isso. E, então, nós devemos estudá-la e deixar com que essas convicções bíblicas comecem a transformar. Deus use essas convicções para transformar a nossa mente. Olha só, nesse processo de formar convicções bíblicas, nós também precisamos entender uma questão. A Bíblia nos chama para ser santos. E nós vimos que a santificação é um processo de dentro para fora, é um processo do coração. Logo, uma das convicções bíblicas que nós precisamos entender é esse aqui, ó. Jesus diz em Mateus 5:28, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Uma das convicções bíblicas que nós precisamos ter como base, e é por isso que eu trouxe ela em especial aqui, é que o padrão de Deus envolve o exterior e o interior. Jesus estava em muitas das coisas que Jesus estava fazendo no Sermão do Monte, uma delas é tentar corrigir a mentalidade de santificação, de viver em santidade que grande parte dos judeus tinham, que focava muitas vezes no exterior. E Jesus, quando ele cita esse texto, ele está chamando a atenção também para o nosso interior. Então, além de ter a convicção de que Deus nos chama para ser santos, no nosso trato, na nossa maneira de viver, nós não podemos esquecer que Deus nos chama, que o padrão de Deus envolve tanto o exterior quanto o interior. Não basta apenas não brigar, por exemplo. Eu preciso buscar não nutrir a ira no meu coração, não nutrir a indignação no meu coração. Não basta apenas não xingar quando a raiva vem. Eu preciso lutar para que essa raiva não venha, para que essa ira pecaminosa não venha. Então o padrão de Deus envolve tanto o exterior quanto o interior, tá bom? Segundo passo, nós devemos então agora ter um compromisso com a obediência. Nós formamos convicções bíblicas, nós vimos o que a Bíblia diz, mas não basta apenas saber. Nós precisamos então ter um compromisso com a obediência. Salmo 119, 106 diz assim, olha, prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Eu vou obedecer às tuas justas ordenanças. Então ele prometeu, ele teve um compromisso, de obedecer a Deus. Nós precisamos também desse compromisso. É dizer, olha, eu quero obedecer às Escrituras. Eu quero obedecer os mandamentos de Deus. Mas não apenas termos um compromisso geral com as Escrituras. O autor Jerry Bridges diz que nós temos que ter um compromisso específico nas nossas áreas de maiores tentações, onde nós estamos mais propícios a cair. Então não é simplesmente, eu tenho um compromisso geral com as Escrituras, eu tenho um compromisso geral com os mandamentos de Deus, mas eu tenho um compromisso também de obedecer nessa área específica da minha vida. Por exemplo, Jó, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó, ele fez um compromisso aqui, não apenas um compromisso no sentido geral, o que é extremamente necessário, como o salmista aqui, mas ele percebeu que tinha áreas na sua vida, por assim dizer, que ele estava mais propício à queda. E assim ele diz que ele fez um acordo com os olhos dele, para que ele não olhasse com cobiça para uma mulher, para uma moça. Logo, isso nós devemos então também trazer para a nossa vida. Se a maior área de tentação é na sexualidade, precisamos trabalhar em nosso coração e nutrir a nossa mente para desenvolvermos esse compromisso de obedecermos a Deus especificamente naquela área. Se é com mentira, se é com maledicência, nós precisamos desse compromisso. Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos do nosso pecado. Se pecado fosse ruim, ninguém praticava. Mas muitas vezes nós gostamos e muitas vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto.
Nós então desenvolvemos, assim, por assim dizer, um compromisso geral com as Escrituras, mas não queremos desenvolver esse compromisso específico naquela área específica das nossas vidas. Mas se queremos caminhar em santidade, nós também temos que ter esse compromisso de obedecer a Deus, até mesmo naquelas áreas assim que são mais custosas para nós. Um terceiro passo também é que nós devemos disciplinar as nossas escolhas diárias. Nós devemos disciplinar as nossas escolhas do dia a dia. A santidade não é simplesmente algo que acontece uma vez por dia, por semana, por mês, mas é algo que está envolvido em cada uma das decisões do nosso dia a dia. Paulo diz assim, olha, mas se pelo Espírito mortificarem os atos do corpo, certamente viverão. Então, por meio do Espírito Santo, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, nós temos que mortificar os atos do nosso corpo, fazê-los morrer, calá-los na nossa vida. E isso então significa que nós temos que nos disciplinar. Jerry Bridges diz assim, olha, devemos escolher tomar todas as medidas práticas para evitar conhecidas áreas de tentação e fugir daquelas que nos apanham de surpresa. Então olha o que ele está dizendo. Não basta agora ter uma convicção bíblica e nem um compromisso geral e específico, mas eu tenho que tomar medidas práticas contra aquilo. Não é agora, eu tenho um compromisso específico de que quando eu tiver vontade de mentir, eu não vou. Não, eu preciso trabalhar desde antes, disciplinar as minhas escolhas diárias. Tentar não chegar a esse ponto, chegar ao ponto em que eu vou precisar mentir. Então é isso que nós também precisamos entender. Santidade, santificação, lutar por isso não é só quando estamos frente a frente com o pecado. O nosso coração é terrível. Nós nem queremos estar na frente do pecado. Nós nem queremos estar frente a frente com o pecado. Então isso que ele diz, olha, nós devemos disciplinar as nossas escolhas diárias, de maneira que a gente se afaste, de maneira que a gente nem chegue ao ponto de estar frente a frente com o pecado. Tá? Então isso também é muito importante para as nossas vidas, né? Desenvolver convicções bíblicas, ter um compromisso de obedecê-las, também disciplinar as nossas escolhas diárias e agora também, um quarto passo, é a dependência do Espírito Santo. Paulo ele diz que nós deveríamos morrer os atos do corpo, mortificá-los pelo Espírito. Nós vimos uma citação no início, que a santificação é uma obra que Cristo realiza em nós por meio do Espírito. Nós devemos, meu irmão, cultivar uma dependência do Espírito Santo. Uma dependência do Espírito Santo. O salmista, lembra que ele prometeu obedecer todos os mandamentos de Deus? Mas ele reconhecia que ele era totalmente dependente de Deus para isso. Ele ora também, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ele está dizendo que só Deus tem esse poder de atingir o nosso coração e inclinar para a obediência. Logo, eu preciso depender do Espírito Santo. E a expressão da dependência do Espírito Santo é a oração. É a oração. É dizer assim, Senhor, eu vou escolher o pecado. Eu vou escolher o pecado. Se o Senhor não trabalhar no meu coração, se o Senhor não vir mudar o meu coração, se o Senhor não mudar a minha maneira de pensar, por favor, inclina o meu coração para a sabedoria bíblica. Inclina o meu coração para obedecer os teus estatutos. Me ajuda. Jerry Bridges diz assim, mesmo uma pessoa não salva pode mudar certas ações. Mesmo descrentes, o exterior pode ser mudado. Mas só o Espírito Santo pode transformar-nos no íntimo. Só Ele pode dar-nos novos valores e desejos. Só o Espírito Santo. Só Ele pode mudar o nosso próprio coração. Por isso somos totalmente dependentes deles, meus irmãos. Não podemos querer lutar com o nosso próprio braço sozinho. Precisamos lutar, mas orando para o Senhor nos abençoar. Senhor, me ajuda, eu não tenho força. Senhor, me carrega. Senhor, me derrama força, me derrama graça para que eu possa lutar. Eu vou perder se não for o Senhor. Se eu vou com a mente de que eu vou vencer pela minha própria força, pelo meu orgulho,
não vou vencer, eu já perdi ali, no início, quando eu pensei isso. Precisamos depender do Espírito Santo. Então esse é o quarto passo, tá bom? Formar convicções bíblicas, ter um compromisso de obedecer às Escrituras, disciplinar as escolhas, as nossas escolhas diárias, para que possamos lutar não apenas frente a frente com o pecado, mas tudo que nos leva ao pecado. Depender do Espírito Santo. Agora o quinto, ter um desejo centrado em Deus. Nós devemos, meu irmão, lutar para que tenhamos um desejo centrado em Deus. A nossa maior motivação em vivermos uma vida de santidade deve ser o próprio Deus. Davi, quando ele peca, ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi está dizendo aqui que o pecado dele, em última instância, não foi contra Batseba, nem contra Urias, nem contra suas esposas. Foi contra o próprio Deus. Foi contra o próprio Deus. Jerry Bridges, ele diz assim: na maioria das vezes, quando pecamos, ficamos mais aborrecidos com o rebaixamento da nossa autoestima do que tristes com a desonra divina. Ele está dizendo que muitas vezes quando a gente peca, a gente fica triste porque não conseguimos o que queríamos. Porque abaixou a nossa autoestima, não porque isso desonrou a Deus. Lembre-se que um caminho para a verdadeira piedade precisa passar por um desejo centrado em Deus. Eu não quero pecar simplesmente porque isso me traz consequências ruins ou as pessoas que eu amo. Eu não quero pecar porque isso desonra a Deus. Isso desonra a Deus. Quer ver um exemplo prático? Muitas vezes, quando nós brigamos com pessoas próximas da gente, a gente tem a tendência de ir lá e pedir perdão para a pessoa, mas nos esquecemos de Deus. O pecado, acima de tudo, foi contra Deus. Uma lei de Deus foi quebrada. Então nós precisamos nutrir o nosso coração. Esse desejo não vem da noite para o dia. Esse desejo não é que um dia você vai orar muito e você vai receber do nada. Pode ser, Deus faz, mas não é o caminho comum. O caminho comum é disciplinarmos o nosso coração. Disciplinarmos o nosso coração para que nós possamos ter esse desejo centrado em Deus. Nos lembrar de que cada vez que pecamos contra outras pessoas, contra nós mesmos, que isso foi acima de tudo contra Deus. Acima de tudo contra Deus. Nós devemos ter esse desejo centrado em Deus. Caminharmos em santidade, não para aparecermos para os outros, não para sermos mais felizes, para evitarmos consequências, mas acima de tudo, para que Deus seja honrado. Porque nós não queremos afrontar a Deus, não queremos quebrar a lei de Deus, tá? Então esse é o quinto passo, né? Termos um desejo centrado em Deus. O sexto passo é a comunhão espiritual. Meu irmão, a comunhão espiritual nos ajuda em nossa caminhada de santidade. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então, nós devemos viver nessa vida em comunidade. Um dos motivos pelos quais Deus deseja que nós vivamos em comunidade é porque nós somos instruídos e aconselhados dentro desse meio. Outros textos vão dizer exortados, encorajados. Tá? O meio da igreja é um meio onde Deus usa para que possamos ser santificados. Onde pessoas possam dizer para nós: olha, eu vejo que você está falhando nessa área. Tá, hoje nós vivemos uma cultura tão individualista, tão não me toque, não me rele, tão cuide da sua vida, que nós trazemos isso, infelizmente, para dentro da igreja. Infelizmente. Isso não existe nas Escrituras. Estamos dentro de uma igreja, é sim para que as pessoas se intrometam na nossa vida. Claro que tem um limite, mas é sim para que as pessoas se intrometam na nossa vida. E nos digam, com todo amor, com toda graça, onde nós estamos errando. O que nós estamos fazendo de equivocado? Então, nesse meio da comunhão espiritual também, que é um mandamento bíblico, nós crescemos em santidade. Nós somos encorajados por irmãos que conseguem batalhar contra o pecado e vencer um pecado. Nós somos inspirados pela vida de alguns. Nós somos exortados
por outro. Por isso que nós devemos ter essa comunhão espiritual. Não é simplesmente uma comunhão também. Não é simplesmente uma comunhão que é muito boa, mas é uma comunhão espiritual. Essa conversa espiritual, essa conversa onde um ajuda o outro, um aconselha o outro, um fala de Jesus, de Deus, do Evangelho para o outro. Olha só o que esse autor diz. Não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual. Não deveríamos pensar que é um luxo, pensar que é algo para poucos, ou pensar como um acréscimo opcional aos exercícios da devoção privada, ele diz. Não é um acréscimo adicional. Não é, assim, algo opcional que ele está dizendo. Deveríamos antes reconhecer que tal comunhão é uma necessidade espiritual. Não é um luxo, não é algo para poucos e não é tão pouco uma opção. Não é uma opção. É um mandamento bíblico. E ele diz que é algo necessário. É uma necessidade espiritual. Pois Deus nos fez, ele continua dizendo, de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com nossos amigos cristãos e exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aprofundamento e enriquecimento. Se nós quisermos crescer em comunhão com Deus, nós precisamos da comunhão com os nossos irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Se nós quisermos crescer em sermos mais parecidos com Deus, em sermos mais santos como Deus, nós precisamos da comunhão espiritual. É uma necessidade. É uma necessidade da vida cristã. Então, a comunhão espiritual também nos auxilia nessa vida de santidade. Também nos ajuda nessa vida de santidade. Quando nós falamos de Mateus 18 e a gente ouve que é o processo de disciplina bíblica dentro da igreja, a gente fica com medo. A gente fala, mas olha só isso aí. A gente sempre tem a tendência de ver pelo lado negativo. Mas, meu irmão, quando nós entendemos que é no meio da igreja que Deus usa, que Deus santifica o seu povo também, nós entendemos que Mateus 18 é uma segurança para as nossas vidas. Para mim e para a sua vida. Em Mateus 18, Jesus está ordenando que as pessoas cuidem da minha vida espiritual para que eu não me perca, para que eu não caia em pecado, para que eu não viva em penitência. É uma segurança, é algo bom para nós. Quantas pessoas acordaram, foram despertadas do pecado no meio desse processo de disciplina, no meio desse processo de ser exortada. Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas se arrependeram no meio disso? Porque é assim que nós devemos olhar quando nós falamos da igreja. Eu sei que tem muitas pessoas feridas, pessoas que foram exortadas sem amor, que foram apontadas, que foram expostas de maneira antibíblica. Eu sei disso, eu sei. Mas o ideal de Deus e o que nós queremos viver é isso. É uma comunhão sadia, é uma comunhão onde nós possamos nos aconselhar mutuamente, onde nós possamos nos exortar mutuamente, onde nós possamos crescer juntos em santidade, porque isso é necessário. Isso é necessário. Então, esse é um caminho essencial para buscarmos a santidade. Não tem como buscar a santidade se eu não estou em comunhão se eu não tenho comunhão espiritual com os meus irmãos. E lembre-se aqui, comunhão espiritual, eu não estou falando simplesmente o que é bom de comunhão, mas é aquela comunhão onde nós falamos, abrimos o nosso coração, ouvimos um ao outro falando sobre o Evangelho, sobre Jesus. Então, esse é o sexto caminho essencial para crescermos em santidade. E o sétimo e último, nós também precisamos sempre nos lembrar do Evangelho. Tito 2 vai dizer que ele deu a si mesmo, Jesus Cristo, por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito
aqui Paulo, escrevendo a Tito, está nos dizendo basicamente que a base para a nossa santificação, para caminharmos em boas obras, é o sacrifício de Cristo, é o Evangelho. Deixa eu trazer essa citação. Ele diz assim, B.B. Warfield: não há nada em nós, ou feito por nós, em qualquer estágio do nosso desenvolvimento terreno, que nos torne aceitáveis a Deus. Devemos sempre ser aceitos por causa de Cristo, ou não podemos ser aceitos de forma alguma. Esse fato a nosso respeito não é verdadeiro somente quando cremos. Ele continua a ser verdadeiro depois que tivermos crido. E permanecerá sendo verdadeiro enquanto vivermos. Nossa necessidade de Cristo não cessa quando passamos a crer. Nem a natureza da nossa relação com Ele ou com Deus por meio dele jamais se altera. Não importa quais possam ser as nossas conquistas nas graças cristãs ou nossas realizações no comportamento. É sempre somente em seu sangue e justiça que podemos confiar. Aleluia. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes há dois extremos que nós caímos na busca por santidade. Geralmente, há o extremo de crescermos em uma santidade aparente e alimentar o nosso orgulho. E há um extremo de crescermos, de não vermos o nosso crescimento em santidade e ficarmos desesperados. Nós precisamos, meu irmão, ao seguir todos esses passos que nós falamos, formar convicções bíblicas, ter um compromisso de obediência e um compromisso geral e específico, disciplinar as escolhas diárias, depender do Espírito Santo, buscar ter comunhão espiritual. Ao tentarmos seguir todos esses passos, nós precisamos ter como base e precisamos nos lembrar do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu e você nós vamos falhar. Eu e você nós vamos falhar. E, por um outro lado, muitas vezes, eu e você não vamos ter vontade de obedecer. Mas aí precisamos nos lembrar que Jesus Cristo morreu pelas nossas falhas. Que Jesus Cristo pagou pelas nossas falhas. E que Jesus Cristo pagou para que nós pudéssemos obedecer a Deus. Para que nós pudéssemos ser capacitados a uma vida santa. Para que nós pudéssemos seguir os seus mandamentos, os mandamentos do seu reino. Nós somos trazidos para o seu reino, para obedecer e viver segundo a ética desse reino, a moral desse reino. Então, nós precisamos nos lembrar que não importa o quanto nós possamos viver uma vida assim, em uma grande santidade, ou talvez uma vida mais assim, enfrentando várias provações. Sabe, não importa. Se eu acertar muito, Deus não vai me amar mais por isso. E se eu tropeçar muito, Deus não vai me amar menos por isso. Eu sou aceito unicamente com base no sangue de Jesus Cristo. E nada pode mudar isso. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode mudar a minha posição diante de Deus. Isso precisa ser a base da nossa santificação, para que nós não nos tornemos orgulhosos, nos achemos melhores do que os outros, ou para que nós não nos tornemos também depressivos. Vivamos uma vida triste, porque nós vamos falhar, nós vamos pecar todos os dias. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho. Nós não somos aceitos por Deus. Deus é propício a nós. Deus não vai nos lançar fora. Deus não vai mais derramar a sua ira sobre nós. A sua ira foi derramada sobre Cristo. Precisamos nos lembrar disso, porque muitas vezes a gente vai ter a tendência de ver Deus como um faraó e nós como seus escravos tentando aplacar a ira de Deus. Então quando a gente peca, quando a gente falha, então a gente quer assim compensar Deus, ou a gente corre para longe de Deus, a gente tem medo de Deus. Isso não existe. Precisamos nos lembrar que tudo foi pago diante de Deus, a nossa posição diante dele está segura, nunca vai ser uma posição a mais ou uma posição a menos. Deus nunca vai nos amar mais ou nos amar menos. Não, Deus nos ama infinitamente e eternamente. Ponto.
Precisamos nos lembrar que Cristo, quando o nosso coração disser, você não tem força, você não vai conseguir vencer, você não consegue lutar contra esse pecado, precisamos nos lembrar do Evangelho, que diz que Cristo morreu e nos deu a força e nos dá a força de vencer esse pecado. Nos dá a força de obedecer aos mandamentos de Deus. Nos dá a força de caminhar segundo a ética do seu reino. Então, lembrar do Evangelho é essencial para a nossa caminhada de santidade. Para que a gente não ande em desespero, em tristezas demais, nem ande em orgulho, nos achando super bons, e nem assim ande achando que Deus nos abandonou, né? Ou que Deus não se importa com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não, Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos estar assentados, como a Bíblia diz, utilizando uma linguagem bíblica, assentados nos lugares celestiais com Deus, para que nós pudéssemos estar numa posição eterna e imutável diante de Deus, e para que o nosso comportamento aqui fosse mudado. Precisamos nos lembrar do Evangelho. A nossa motivação tem que ser centrada em Deus e baseada no Evangelho. Eu não vou obedecer porque Deus vai me amar mais ou porque eu vou receber alguma coisa de Deus. Não é por isso. Eu não vou obedecer porque senão eu vou ficar muito triste. Não é isso. Eu vou obedecer porque Cristo morreu para que eu pudesse fazer isso. E porque a minha posição diante de Deus está segura por toda a eternidade. Graças a Deus por isso, meu irmão. Graças a Deus. Se a minha posição diante de Deus dependesse do meu desempenho, como muitos crentes acreditam, que eu tenho que manter a minha salvação, eu estava desesperado. Sabendo que a minha posição está firme em Deus, às vezes me falta a fé e eu já fico um pouco desesperado. Imagina se eu cresce, que a minha posição diante de Deus pudesse mudar de acordo com o meu desempenho. Então, eu não ia dormir de noite. Mas quando nós entendemos que a nossa posição diante de Deus está segura, então nós começamos a desenvolver esse desejo correto. Nós começamos a desenvolver essa motivação correta de obedecer a Deus por amor, por quem Ele é, porque nós já estamos plenamente seguros, tá bom? Então lembre-se sempre do Evangelho. O Evangelho, assim, a religião cristã evangélica, e evangélico aqui eu não estou utilizando no sentido geral, né, como se todas as igrejas que se dizem evangélicas são evangélicas. Não, o cristianismo verdadeiro, que é centrado no Evangelho, esse cristianismo, ele difere de todas as outras religiões. Porque as outras religiões dizem assim, faça isso, isso e isso para se aproximar de Deus. O Evangelho diz, olha o que Jesus Cristo fez para que você e eu pudéssemos nos aproximar de Deus. Nós já estamos na família de Deus. O que nós queremos agora é agradá-lo, é honrá-lo. E então, meu irmão, Jesus Cristo foi quem viveu essa vida perfeita de agradar a Deus, de honrar a Deus. E como nós vimos hoje, de ser santo, sem mácula, inculpável, o homem perfeito que lutou contra a tentação, que venceu a tentação. Quando Satanás em pessoa veio para tentá-lo, Jesus Cristo venceu. Logo, eu e você devemos nos revestir disso. Devemos buscar sermos santos como o nosso bendito Salvador. Então, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Espero que Ele possa ter ministrado no seu coração e até a próxima aula. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? Que Deus te abençoe.